Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da RCR. O meu nome é Ângelo Rega. Hoje vamos apresentar o nosso software de controle orçamental. Essencialmente, vamos percorrer todas as etapas e todos os menus do software que vos irá permitir ter uma noção clara daquilo que são os processos construtivos dos vossos orçamentos e também algumas rotinas que vocês depois passarão a ter ao nível da gestão orçamental propriamente dita. Iremos nos focar também em demonstrar os processos e as rotinas ao nível da importação dos dados da contabilidade, através da importação dos balancetes em Excel ou através do SAFT, mas para isso está connosco o Rui Alves. O Rui, para quem nos acompanha com alguma assiduidade, colabora connosco no desenvolvimento de ferramentas de gestão, o software controle orçamental incluído. É ele que vai fazer a apresentação do software. Mas antes de passar-lhe a palavra, referir apenas que no final da sessão estaríamos disponíveis para esclarecer alguma dúvida, questões que desejassem colocar. Poderia ser agora uma boa oportunidade para fazer esse esclarecimento. Não me alongaria muito mais, passaria então a palavra ao Rui e no final voltaríamos a falar. Um bom webinar para todos. Obrigado, Ângelo. Obrigado a todos os participantes por estarem a acompanhar mais este webinar que nós estamos a fazer sobre o controle orçamental. Portanto, como o Ângelo disse, este webinar recai sobre uma aplicação que nós distribuímos e comercializamos, o controle orçamental, dedicado à parte da orçamentação. Eu vou já partilhar aqui o meu ecrã e para começarmos já aqui a ver o software e as várias funcionalidades que estão disponíveis. Portanto, como este webinar indica, esta aplicação, o controle orçamental, é uma aplicação vocacionada diretamente para a elaboração de orçamentos mensais, orçamentos para um ano dentro de 12 meses. Este software é multi-empresa e multi-orçamento, ou seja, é possível fazer a licença que é adquirida à RCR, ela não vem com qualquer limitação em termos de número de empresas que possam ser desenvolvidas ou número de orçamentos. Portanto, eu posso trabalhar, sei lá, vos dar aqui um use case posso trabalhar com uma empresa e fazer 2 ou 3 orçamentos, onde um orçamento é o base e os outros orçamentos têm cenários otimistas e cenários pessimistas, por exemplo. Isso é possível fazer com a aplicação. Portanto, não há qualquer limitação em termos de número de orçamentos possíveis de fazer, nem de empresas a desenvolver, até porque cada orçamento corresponde a uma empresa, portanto, à indicação de uma empresa. O software também tem um conjunto de ferramentas de introdução de dados, nomeadamente a parte da importação. Tem um importador de dados associados, um importador de dados contabilísticos integrado dentro da aplicação, que permite fazer uma importação baseada em balancetes de Excel ou fecheiros de SAFT. Eu já vou explicar isso daqui a pouco. Eu ia já começar aqui com um orçamento de exemplo. Eu fui buscar este fecheiro, é um fecheiro de demo. Aliás, este fecheiro vem com a demonstração do próprio software. Como sabem, a demonstração tem algumas limitações em termos de gravação de dados, mas podem colocar novos dados e podem também trabalhar e analisar a demonstração de forma livre. O software controle orçamental não é uma aplicação nada complicada, é uma aplicação muito simples de trabalhar. Como eu disse, ela segue a lógica daquilo que é necessário para desenvolver um orçamento. Na barra de ferramentas de topo, com estes ícones mais pequeninos, são as opções globais, as opções gerais do software, onde é possível criar um novo orçamento, abrir um orçamento. O orçamento, o controle orçamental trabalha com fecheiros únicos, ou seja, um orçamento equivale a um único fecheiro, diferente daquilo que nós temos noutra aplicação, que é o Business Planner, de planos de negócios e de projetos de investimento, onde um projeto de investimento é um conjunto de fecheiros digamos, é uma estrutura de fecheiros, e aqui o controle orçamental é uma estrutura muito simples, é uma estrutura que é um fecheiro específico. Ele só dá para ser aberto, um orçamento só consegue ser aberto a partir da aplicação, portanto não é possível
utilizar outras aplicações para abrir o controle orçamental. No entanto, existe aqui funcionalidades de exportação para Excel que podem dar podem ter alguma utilidade para quem está a trabalhar com o software, quer fazer um tipo de personalização e pode exportar alguns mapas para Excel. Mas como eu estava a dizer, nesta barra de ferramentas de topo, aquilo que é possível fazer são as opções gerais, abrir, criar um novo orçamento, gravar os dados, é como se estivessem a trabalhar no Excel, ok, ou no Word, ou num outro qualquer programa. Os acessos à loja online e também o fazer os updates, porque o software permite fazer updates automáticos de novas versões, updates que saiam e que estejam integrados não considerados como novas versões, mas updates de correções ou numa outra nova funcionalidade. E depois o acesso ao importador. Eu não vou já falar do importador, porque o importador de dados segue aqui segue aqui um percurso que é importante explicar, mas vou já me dedicar aqui à parte do orçamento. O orçamento, eu aqui já chamei um orçamento, portanto já estou a trabalhar com um projeto de orçamento no controle orçamental, que se chama Demo Webinar, e cá em cima, nestes botões, conseguem ver que ele tem um navegador onde é possível abrir vários menus. Estes são os 5 menus que estão disponíveis dentro de um orçamento. Não é assim muita coisa, é algo muito reduzido e muito simples de trabalhar, onde existe uma primeira área que se nós chamamos os inputs gerais ou os pressupostos do orçamento, onde é possível indicar qual é o nome da empresa, por exemplo, unidade monetária, o ano do orçamento, a que corresponde ao ano do orçamento, algumas taxas e alguns pressupostos que são importantes para o controle orçamental, nomeadamente os prazos de pagamento e de recebimento, tanto de vendas, de serviços prestados, FSEs, IVAs, etc., algumas taxas de impostos, como a Segurança Social, a taxa de IRS, que são importantes depois para o apuramento nos gastos com custo pessoal, e depois há alguns alertas que são uma vez que o programa vai gerar alguns dashboards, alguns mapas de análise. Esses mapas, alguns deles têm alguns indicadores de alarme, de alertas, então é possível definir aqui alguns desses indicadores. Portanto, esta é a parte de pressupostos iniciais. Depois passamos à parte daquilo que é necessário para um orçamento. A parte dos inputs, a parte de introdução dos dados previsionais, ou seja, a previsão daquilo que vai ser o meu orçamento. Existem duas áreas. Uma primeira área que nós chamamos de inputs previsionais e depois uma segunda área que são os inputs previsionais detalhados. Nos inputs previsionais, os vários mapas que estão disponíveis para a análise previsional são estes, que estão aqui disponíveis. A parte da exploração, onde temos um mapa de rendimentos, um mapa de custos das mercadorias e das matérias-primas, um mapa de FSEs, um mapa de gasto pessoal, outros gastos que eventualmente estejam envolvidos, a orçamentação dos investimentos, o serviço da dívida, o mapa de financiamento, o mapa de amortizações. E depois temos aqui, já, apesar de estar incluído nos mapas de inputs, mas estes são mapas já, tanto o 12, o 13 e o 14, são mapas de output, ou seja, são mapas que já pressupõem a introdução de dados previsionais. Então, são dados de demonstração de resultados, o balanço e o orçamento de tesouraria financeiro, são os mapas previsionais e que mostram aquilo que é o resultado das previsões dos orçamentos que nós fizemos. Relativamente aqui a estes mapas previsionais, existem alguns dados, nomeadamente tudo o que são células a amarelo são células passíveis de serem preenchidas diretamente pelo utilizador. Estas células que estão aqui, portanto, eu estou aqui a ver esta parte de trabalhos para a própria empresa, eu posso chegar aqui e colocar um valor diretamente, ok? Mas se eu vier aqui à prestação de serviços, por exemplo, onde estão aqui 45 mil euros, eu não consigo cá introduzir dados. Porquê? Estes dados que estão aqui, este resultado nesta célula, ela vem de um outro mapa que são os inputs detalhados. Os inputs detalhados permitem-nos nós detalhar a orçamentação, em vez de estarmos a dizer, ok, na prestação de serviço o que eu tenho orçamentado é 45 mil euros em janeiro, 52.500 em fevereiro, etc. Vai-me permitir detalhar item a item quais são os serviços ou quais são as mercadorias que eu vou vender ou quais são os produtos que eu vou vender, tal e qual como se eu estivesse a trabalhar numa folha Excel e fizesse o planeamento de produto a produto, item a item da exploração. E neste caso, este valor é um valor calculado e ele é calculado aonde?
é calculado aqui nestes inputs detalhados. Portanto, nesta área de inputs detalhados, nós estamos a ver que isto é uma empresa de serviços, portanto eu não tenho venda de mercadorias nem venda de produtos, e estas são as áreas onde é possível detalhar os meus itens de exploração. Neste caso, eu aqui em serviços tenho 2 serviços, em mercadorias não tenho nada, mas se repararem aqui só existe uma linha livre, mas estes mapas têm estes botões aqui no canto superior direito, com um mais e com uma cruz, onde permite adicionar mais linhas, ou seja, eu posso adicionar as linhas aqui que eu quiser e introduzir aqui a mercadoria, posso introduzir aqui a mercadoria, vamos chamar aqui box 1, a box 2, a box 3, são caixas que eu estou a vender, são mercadorias. Aqui eu vou estar a orçamentar as quantidades ou as unidades vendidas que eu pretendo vender em janeiro, fevereiro, março, etc. Depois em baixo os preços médios unitários que eu vou ter em janeiro, em fevereiro, em março, por aí fora. E no final o software faz o cálculo, o apuramento do orçamento do valor global das vendas relativamente a estas mercadorias. Ou seja, eu não estou aqui a orçamentar o global das mercadorias, não tenho que ir a uma folha de Excel e criar esse orçamento, posso introduzir diretamente aqui. Outra das vantagens é que eu posso, e isto é válido, por exemplo, eu adicionei nas mercadorias, nestes mapas que estão a amarelo, que são o mapa de introdução, a mercadoria 1, a 2 e a 3, e se eu vier aqui à compra de mercadorias, ou mapa 4, estas mercadorias já estão cá. Ou seja, eu aqui então já poderia colocar no menu 2 as vendas, no menu 4 as compras. Ou seja, não tenho que introduzir novamente a box 1, a box 2, a box 3 ou as mercadorias que eu quero vender. Elas já estão cá introduzidas, simplesmente eu só tenho que agora colocar as unidades compradas e o preço unitário das unidades compradas. Este detalhe, este grau de detalhe é importante também para o apuramento do IVA. Ou seja, significa que eu nestes mapas, por exemplo, como a partir do 6, 7, 8 até ao 10, eu consigo ter aqui a possibilidade de orçamentar os IVAs para cada um dos produtos, para cada uma das mercadorias ou para cada uma das prestações de serviços. Imaginem que eu tenho um serviço que é 23% e outro serviço que era a 12%. Eu posso fazer esta discriminação, posso fazer este detalhe. Isto torna-se importante se nós estamos a trabalhar com um orçamento, estamos a trabalhar com uma base de 12 meses, e então, sendo um orçamento está também associado ao orçamento da tesouraria, o IVA é uma questão muito importante. Então, em vez de nós estarmos a trabalhar com uma taxa média para todos os produtos, todos os serviços, todas as mercadorias, nós damos a possibilidade do utilizador colocar uma taxa específica para cada um dos itens. Isto vai permitir que eu possa criar esse detalhe, em vez de estar a trabalhar com uma taxa média, e possa eventualmente ter produtos ou serviços que são comercializados, ou mercadorias, perdão, que são comercializadas a uma determinada taxa, outros são comercializados a outra taxa. Às vezes torna-se relevante para... Nós temos temos clientes que estão a operar com o mercado, não estão no continente, mas estão a operar com o mercado das ilhas, Açores e Madeira, e vice-versa, clientes que nós temos na Madeira ou nos Açores e que trabalham com o continente, há diferenciação das taxas, então isso torna-se muito importante do ponto de vista de vender as mercadorias ou os produtos com uma determinada taxa de IVA e comprar as mercadorias ou os produtos com uma determinada taxa de IVA. Portanto, este detalhe é um detalhe muito útil para trabalhar. Depois temos os gastos com o pessoal também. Existe também aqui um ponto de detalhe, ou seja, eu posso acrescentar aqui, em vez de estar a dizer, ok, o nosso custo mensal em janeiro de trabalhadores são 20 e o salário médio base é X, mas isso não é muito criterioso em termos de orçamento, então nós damos a possibilidade de o utilizador colocar ele próprio aqui a sua descrição das várias categorias que existem dentro da empresa, o número de trabalhadores efetivos em cada um dos meses, as remunerações base mensais, e depois o software calcula as remunerações base para cada um, o total, em função daquilo que é a remuneração base mensal e o número de funcionários, o gasto com o pessoal nestes meses. Portanto, estas são as áreas de orçamentação, aquilo que é
feito no orçamento, mapas para introduzir inputs previsionais, previsionar um orçamento para 12 meses, e é nesta área e nestas várias categorias que o software trabalha. Inputs diretos e gerais são aqueles que são os mapas base. Alguns desses mapas base têm algumas células, alguns indicadores que nós não os temos em dados detalhados, porque eventualmente não são digamos, rúbricas que necessitem de um grande detalhe, mas depois rúbricas que necessitam algum detalhe, como as mercadorias, as prestações de serviços, as compras de mercadorias, os IVAs, etc. Aí então é feito neste terceiro mapa que se chama inputs previsionais. A partir daqui, tendo o orçamento desenvolvido, nós temos a área da análise dos desvios, que é esta área. E é aqui que entra a questão da importação. A questão da importação é algo muito importante. Eu vou chamar só aqui a questão da demo para vermos melhor. Chamei aqui outro orçamento, portanto, como viram, é muito rápido e muito fácil eu fechar um orçamento e abrir outro orçamento. Neste momento já estou com um orçamento chamado Orçamentação de Demonstração, já não é o mesmo. E aqui, no mapa de desvios, é aqui que nós conseguimos ver e analisar a relação entre o que é que foi o orçamentado em todas estas áreas: mapa de rendimentos, mapa de custos das mercadorias, mapa de FSEs, mapa de gasto pessoal, mapa de financiamento, investimentos, a própria demonstração de resultados e o balanço. Ou seja, o software vai comparar o balanço e a demonstração de resultados previsional em função do resultado daquilo que foi orçamentado por nós e aquilo que vem da contabilidade. E é neste mapa, de uma forma muito simples, que é possível visualizar para cada um dos meses as colunas do orçamentado, do real ou desvio. No entanto, este mapa tem aqui algumas customizações, algumas personalizações que é possível adicionar. Todas nesta barra de ferramenta, aqui no topo, onde estão os meses a verde e estão o desvio, real e previsto, isto são checkbox que me possibilita eu visualizar ou esconder um determinado mês. Por exemplo, se eu não quiser ver o mês de janeiro, eu carrego aqui no mês de janeiro e o mês de janeiro já não aparece. Só aparece o mês de fevereiro, ok? Portanto, já não existe de fevereiro a dezembro. No entanto, se eu quiser que ele volte outra vez, o mês de janeiro já foi adicionado, mais uma vez, ok? Portanto, se eu quiser só analisar o previsto, eu só coloco o previsto. Se eu quiser analisar só o real, eu só coloco o real, ok? Portanto, eu tenho a capacidade de, ao longo deste menu de desvios, de escolher aquilo que a visualização, de visualizar aquilo que eu pretendo, os dados que eu pretendo aceder. É possível também visualizar os dados acumulados aos dados por período, ok? Portanto, em função daquilo se eu escolho período ou acumulado, o software faz essa distinção entre a orçamentação e os valores que aparecem são os valores que eu orçamentei para aquele mês, ou então os valores que são orçamentados até aquele mês, acumulados. E como é que eu introduzo aqui o real? Portanto, aqui a questão do real, o software, e esta versão para Portugal, não tem dados manuais. Estes dados são incorporados através da contabilidade. E porquê é que nós colocámos este importador? Bom, já é uma larga experiência que nós temos há longos anos de criar importadores vindos da contabilidade, com a leitura de dados da contabilidade. E este importador é uma ferramenta extremamente útil. Porquê? Porque permite extrair do formato da contabilidade toda a formação criteriosa e real, aquilo que realmente foi colocado e lançado na contabilidade. Nós utilizamos este formato porque é um formato universal. Todos os softwares em Portugal que estão qualificados e legalizados para trabalhar e que fazem como ferramentas de contabilidade permitem gerar duas coisas. Uma são balancetes, permite exportar balancetes mensais, balancetes acumulados com os dados da contabilidade de um determinado mês, ou exportar o SAFT mensal. Ou seja, qualquer software de contabilidade tem a possibilidade de exportar um SAFT todos os meses, reunindo a informação acumulada até aquele período. E é através desse motor de importação que nós inserimos os dados. Portanto, estes dados reais que nós estamos aqui a ver, eles foram colocados e inseridos a partir do software de contabilidade. E como é que nós fazemos isso? Bom, o software tem um importador que é acedido a partir deste botão,
E a importação dos dados tem duas fases. Uma é usar o importador de dados, que é um repositório de dados contabilísticos que está dentro da aplicação. A aplicação tem uma base de dados que é paralela àquilo que é o controle orçamental e que permite aos utilizadores armazenar informação contabilística vindo da sua contabilidade dentro de uma base de dados, dentro de um repositório específico. E esse repositório, à medida que vai sendo preenchido, depois pode ser utilizado dentro de um determinado orçamento, neste caso aqui neste mapa de desvios e usando esta opção aqui de carregar dados históricos reais, que estão a ver aqui no canto superior direito, e esses dados são, depois de estarem importados, eles ficam armazenados e ficam disponíveis para o programa. Portanto, o software, cada vez que quer inserir dentro de um orçamento os dados contabilísticos, ele não vai estar constantemente a ler a contabilidade. O que acontece é que, através desse importador de dados, ele importa uma única vez e depois fica disponível para poder ser usado em vários orçamentos. Como eu disse ao início, se nós quisermos trabalhar em vários orçamentos, em várias simulações, em vez de estar a importar para essas simulações todos os dados reais, os mesmos dados históricos ou atuais da contabilidade, eu assim só faço uma única vez e eu reutilizo isso para vários orçamentos da mesma empresa. Então, como é que se processa? Portanto, através deste botão aqui, nós acedemos, eu vou aqui partilhar outro ecrã do importador. Nós acedemos a este importador, e este importador é muito simples de trabalhar e tem duas áreas de importação. Ou nós importamos balancetes em Excel, ou nós importamos um SAFT que vem da contabilidade, como eu já disse. Esses dados em Excel, eu vou tentar aqui demonstrar um orçamento, um balancete de exemplo. Antes de chegarmos à parte da importação, e como disse, isto é um repositório e é multi-empresa, existe esta zona que diz empresas com que trabalho, e é aqui que eu vou guardar as minhas empresas, ou seja, vou fazer simplesmente uma referência da empresa, e existem aqui alguns campos, nomeadamente o nome da empresa, o endereço, etc. Mas para este programa não é assim muito relevante, mas é, digamos, uma mini ficha da empresa com que nós trabalhamos. O que importa é que estas empresas tenham que estar lançadas dentro da aplicação. Porquê? Porque quando eu faço a importação, por exemplo, de um balancete, de um SAFT, basta eu carregar naquele botão SAFT, eu tenho que indicar qual é que é a empresa com que eu vou estar a trabalhar. Porque o software não sabe qual é que é a empresa que está associada àquele SAFT, então eu indico qual é que é a empresa com que eu vou importar. Depois eu seleciono o SAFT, venho buscar aqui um SAFT, faço o seguinte, o software identifica qual é que é o nome da empresa que vem lá, ou seja, se o nome que eu atribuí antes não corresponder a este, portanto, leva-me a que tenha que cancelar e que se calhar enganei-me e vou ter que ir buscar outro fecheiro. Diz-me qual é que é a versão do fecheiro, diz-me qual é que é a data inicial e a data final. Portanto, eu aqui tenho a data de 1 de janeiro e fevereiro. A importação em SAFT é aquela que nós aconselhamos mais. Porquê? Porque sempre que nós usamos um SAFT, os dados vêm acumulados, vêm integrados desde o primeiro mês do ano até ao mês onde estamos. Se eu pedir um SAFT em novembro, a informação vem desde janeiro até novembro. E isso facilita porque com um único fecheiro, a importação do SAFT, o software consegue integrar logo os meses todos que estão lá dentro. Isto é importante para acelerar o processo da importação, para eu não estar a importar, se eu utilizar balancetes feitos em Excel, exportados para Excel vindos do software de contabilidade, eu tenho que importar um a um. Não há a possibilidade de importar um balancete que tenha os dados todos de todos os meses, ou seja, um fecheiro Excel com vários balancetes. Os softwares de contabilidade exportam ou o balancete de janeiro, o balancete de fevereiro, o balancete de março, etc. E eu aí se eu tiver 11 meses, eu tenho que fazer 11 importações para aquela empresa. Se eu usar o SAFT, eu faço só uma única importação. E esta é a importação mais fácil porque basta só chegar à software de contabilidade, exportar o fecheiro de SAFT e colocar o SAFT aqui para importação. Depois, eu faço, o software informa-me que vai criar os balancetes e o que ele vai fazer vai olhar para a estrutura toda do SAFT e vai olhar para os extratos e a partir do balancete inicial até o balancete final ele vai criando os balancetes intermédios. O balancete do mês 1, do mês 2, do mês 3, etc. Ele vai explicando durante todo o processo de importação
E com isto, neste caso eu só importei 2 meses, e com isto eu fico com 2 meses importados. Eu posso usar esta opção aqui de consultar dados, esta opção que diz aqui consultar dados, é só simplesmente uma opção de consulta, ela não faz qualquer integração com o software, mas esta permite-me verificar se os dados que eu importei agora se correspondem à realidade. Então eu venho aqui, escolho a empresa webinar, que é aquela que eu importei dados, e vou ver o mês de janeiro ou de fevereiro. Posso escolher aquilo que eu quero ver. Por exemplo, aqui que só quero ver, imaginem que só quero ver os contas da razão. Faço inserir e o que o software vai criar é vai à base de dados que foi importada, ou seja, isto já não é o SAFT, isto é o resultado da importação do SAFT, e vai mostrar os dados que foram importados e que estão compilados dentro do programa. Portanto, toda esta informação está disponível depois para ser usada pelo controle orçamental. No caso do balancete em Excel, é possível também fazer essa importação, como eu já disse. Este é um exemplo de um balancete que pode ser importado a partir do software do importador de dados contabilísticos e que aquilo que é importante é basicamente ele pode ter outra estrutura, esta estrutura pode não ser esta, pode ter mais colunas, as colunas podem não estar com esta organização, mas o importante é que o importador reconheça que numa determinada coluna existe o número da conta, numa determinada coluna existe o campo do período de débito e do período de crédito, numa coluna existe uma coluna que se chama saldo devedor e outra saldo credor, e é o utilizador que vai dizer, ok, olha, neste balancete o número da conta está na coluna A, o nome da conta está na coluna B, o saldo devedor na G e o saldo credor na H. E com isto ele consegue fazer a importação dos dados e integrar os dados. Como eu já vos disse ainda há pouco, a questão está é que o software, quando importa os dados de um balancete em Excel, importa só mês a mês. Quando importa o SAFT, eu importo os meses todos que estão referentes até ao mês que corresponde o SAFT. Isto pode ser importante porque nós todos sabemos que ao longo do ano podem haver correções contabilísticas em meses anteriores, meses históricos, se eu tiver neste momento em novembro, mas se eu tiver feito uma correção em agosto ou relação a agosto ou a setembro, no SAFT essa alteração já vem. Então eu importo os dados, o SAFT relativo a novembro, que já vem com essa informação. De outra maneira, eu tinha que ir à contabilidade, gerar novamente o balancete de agosto, o balancete de setembro e voltar a importar esses dados. Okay? Portanto, é uma opção que está lá disponível. Temos clientes que utilizam a importação da Excel porque controlam de outra maneira e depois temos muitos outros, talvez a maioria, que utiliza a importação via SAFT. Como é que nós fazemos então depois a integração? Ou seja, eu agora vou aqui buscar um orçamento de demonstração. Não será eventualmente este aqui. Vou buscar teste SAFT. Ok. E este fecheiro, não, também não é este. Dê-me um webinar. Aquilo que acontece é que eu, neste caso, vou chamar este projeto outra vez, este orçamento chamado Demo Webinar, e eu não tenho nada no real. Ou seja, se vim aqui ao menu de desvios, não tenho nada no real. E como é que eu faço essa integração? Portanto, eu já sei que tenho um SAFT que foi importado, que está dentro do repositório de dados, usei aquele importador que nós vimos ainda há pouco, e então agora eu quero integrar os dados que importei dentro desta folha, dentro deste mapa. Então eu acedo aqui ao menu de desvios, carrego neste botão que diz carregar dados históricos e digo qual é a empresa que corresponde os dados, ou seja, a empresa que eu estou a trabalhar, eu sei que neste orçamento é a empresa Webinar, então eu vou ao repositório e vou indicar que é a empresa Webinar que eu quero importar. E quais são os meses? Eu quero importar o janeiro e fevereiro. Como veem, posso importar o mês histórico, do N-1, posso importar os outros anos, e faço atualizar dados. O software já os carregou, diz carregamento de dados históricos concluído, e depois aparecem, para cada um dos meses, podem aparecer dois tipos de ecrãs que correspondem a correções que são feitas nesta altura após importação.
Uma é a distribuição do passivo, ou seja, ou do ativo, neste caso ele só detectou aqui a distribuição do passivo, entre corrente e não corrente, isso não está dentro da contabilidade, está dentro da contabilidade, mas não está não é possível, para quem não conheça a contabilidade, saber que contas é que correspondem ao corrente e ao não corrente. Portanto, o software é como se nós olhássemos para o software não sabe qual é que é a vossa contabilidade, simplesmente ele reconhece, sabe ler contas contabilísticas, mas não vai saber que conta XPTO corresponde a não corrente e a outra a não corrente. Portanto, há a necessidade aqui do utilizador fazer essa alteração. É feito para cada mês e também é possível que apareça algumas configurações dos custos para o cálculo do custo das matérias-primas e dos inventários. Como viram, esta coluna do real não tinha nada em janeiro e fevereiro, a de março continua à mesma, a zero, porque não tem nada, e ele acabou de integrar os dados do SAFT dentro desta coluna. Janeiro, real, fevereiro, real. Então eu aqui já fico com os dados do desvio, ok? Portanto, isto é válido para todos os outros. Se nós vemos aqui o mapa da FSEs, tenho aqui o mapa da FSEs todo, não tenho nada provisionado, neste caso foi um exemplo só muito simples que eu construí, mas o orçamentado, aquilo que eu fiz nos mapas anteriores, a coluna de real, que é aquilo que eu importei dos dados da contabilidade, no histórico de SAFT que eu importei ainda há pouco, de janeiro e fevereiro, e que foram automaticamente aqui integrados. Okay? A partir daqui, por exemplo, eu posso ver a demonstração de resultados, posso ver o balanço também, a diferença entre balanço previsional e real, e depois tenho aqui a opção dos dashboards. Pronto, aqui nos dashboards já é a fase já de output final, onde nós criamos aqui uma quantidade de mapas, de gráficos, onde é possível o utilizador ter acesso aos mapas aos dados já compilados, uma análise económico-financeira, que permite comparar o provisional com o real em função do mês que eu quero analisar, ou seja, se eu dizer que aqui estou a analisar janeiro, mas se eu quiser analisar fevereiro, o software vai buscar os dados de previsionais e reais relativamente a fevereiro, constrói-me e elabora os gráficos, elabora aqui alguns comentários, estes são comentários muito meramente indicativos, mas são comentários em função daquilo que são os dados que foram analisados. É possível comparar entre o período e o acumulado também, fazer essa comparação gráfica. Todos estes gráficos e todos aqueles mapas que vimos ainda há pouco, como eu disse, são possíveis de ser exportados para Excel, e todos estes mapas também são possíveis de serem exportados para imagem, ou seja, não para Excel, mas nós podemos exportar estes mapas para imagem. O que permite, se eu quiser criar imagina que eu quero criar um relatório trimestral para um cliente, eu estou a fazer um orçamento para um cliente ou estou a fazer um orçamento para um determinado departamento e quero criar um relatório trimestral, então eu posso exportar esta informação para o Word e depois estar a construir um relatório completamente personalizado sobre a minha empresa e sobre o orçamento daquela empresa, e o software permite fazer fazer essa exportação, ou para Excel, ou, como neste caso aqui, para imagem. E basicamente é isto que é o controle orçamental. Um software muito simples para trabalhar, com as características, com as funcionalidades básicas daquilo que é um orçamento, que qualquer pessoa construiria esse orçamento, ou constrói o orçamento em Excel. A vantagem é que tem todo este dinamismo da integração dos dados, da importação de dados, dos dados detalhados, que é possível detalhar de uma forma automática, como eu disse, é possível acrescentar linhas de forma dinâmica e o software reprodutir essas linhas nos mapas que estão associados, integrados com a rubrica em questão, nomeadamente vendas de produtos ou venda de mercadorias, que depois o IVA das vendas de mercadorias também, essas linhas são acrescentadas. E depois o importador de dados, que é uma ferramenta muito útil. Ela pode até ser utilizada para exportar depois dados até para o Excel e trabalhar esses balancetes ou esses mapas de uma forma em formato ad hoc da aplicação, digamos, fazer como uma extensão da aplicação. E aqui o objetivo é de vos mostrar como é que esta ferramenta, de facto, é uma ferramenta muito ágil de preenchimento de construção de um controle orçamental e que aborda todas as áreas de controle orçamental possíveis e que são aquelas que, por norma, as empresas em áreas de gestão conseguem trabalhar. Ângelo, eu acho que terminei. Obrigado, Rui, pela apresentação. Obrigado a todos. Conforme o Rui teve a oportunidade de referir mesmo há pouco, esta ferramenta, conforme tiveram a oportunidade de ver, acaba por ser uma ferramenta
que não tem grande ciência à volta dela. É uma ferramenta que idealizamos precisamente para ser simples, intuitiva e de rápida implementação, seja em que ambiente for. O Rui referiu e bem que é uma ferramenta que pode ser escalável pelo facto de possibilitar o trabalho para N empresas ou N orçamentos, dependendo das necessidades, e genericamente esta é uma ferramenta que é muitas vezes trazida para o ambiente das empresas, seja ao nível da direção financeira, ou ao nível dos gestores propriamente ditos, ou então para potenciar eventualmente serviço adicional em empresas de serviços de contabilidade ou empresas similares. Duas notas relativamente ao software. O nosso modelo de licenciamento do software é perpétuo, portanto, à partida, quando se idealizam avançar para a compra do software, estamos a falar aqui de um investimento único que fazem, e nós recorrentemente vamos mantendo contacto com os nossos clientes de duas formas. Esta é uma delas, não serve apenas para fazer uma apresentação de produto para potenciais clientes, serve também para mantermos contacto recorrente com os nossos clientes e, portanto, poderão vir até estas sessões que praticamente fazemos com uma publicidade semanal. Portanto, podem vir até nós, colocar dúvidas que eventualmente possam ter e estar em contacto connosco mais uma vez. Alternativamente, se quiserem fazer isto de uma forma mais individualizada, temos o nosso canal de suporte, poderão reportar para lá alguma anomalia que eventualmente o software possa apresentar, ou então colocarem as vossas dúvidas e fazermos qualquer tipo de apoio, seja do ponto de vista de esclarecimento de dúvidas, seja uma intervenção mais do ponto de vista técnico por essa via. Abriria aqui espaço, se desejassem algumas questões que houvesse do vosso lado. À medida que foi sendo feita a vossa inscrição no webinar, tivemos a oportunidade de enviar a versão de demonstração para o vosso e-mail, portanto, aliado a este vídeo que poderão assistir mais tarde, se assim desejarem, tem a versão de demonstração do vosso lado, é exatamente a mesma versão que o Rui apresentou, portanto, já estarão familiarizados com ela. Estando nós também no limite de tempo que prevemos para estas iniciativas, se não houvesse questões, disponibilizava-me e estou receptivo para receber qualquer solicitação por e-mail. Qualquer dúvida que tenham poderão reencaminhar para o nosso e-mail e em tempo oportuno daremos feedback. Não havendo então questões ou solicitações da vossa parte, esperamos que tenha sido útil. Agradecemos a vossa presença e dado também a proximidade, desejamos boas festas, em meu nome particular e também da nossa empresa e certamente pelo Rui também. Mais uma vez, obrigado pela vossa atenção e voltamos a ver em breve. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.